Tu já aumentou a área da tua propriedade, tu já melhorou a tecnologia, já comprou maquinário, já melhorou a genética, já contratou uma assistência técnica, mas algumas coisas ainda estão pedalando dentro da propriedade. Parece que as pessoas não compram a tua ideia de melhorar, de ajustar todo esse processo. Eu me chamo Marcos Ribeiro e eu tô aqui nesse canal para falar sobre gestão das pessoas dentro do agronegócio. O que ainda é um tabu. A gente costuma ouvir aquelas frases: não tem mais gente para trabalhar no campo, tá cada vez mais difícil, vai piorar. O governo está oferecendo oportunidades na cidade para as pessoas não precisarem fazer nada. Pessoal, isso é uma circunstância. Quando é uma circunstância, a gente vai ter que aprender a conviver com ela. O agronegócio não vai funcionar sem pessoas. Então, primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo é me apresentar e dizer como é que eu vim parar aqui falando sobre gestão de pessoas no agronegócio. Eu me chamo Marcos Ribeiro, sou médico veterinário, sou formado na Universidade Federal de Santa Maria em 2010. Início de 2010 eu me formei. Bom, eu sou filho de produtor rural pequeno, sou neto de produtor rural pequeno e me criei numa região de pequenos produtores, ajudando alguns maiores, porque eu gostava muito de estar a cavalo, então eu camperiava com alguém que tinha mais gado, uma área maior, mas no meio dos pequenos produtores. A reclamação já era essa, da dificuldade de pessoas. Depois, eu resolvi fazer a faculdade de veterinária e eu fiz voltada para trabalhar com gado de corte. Inclusive, meu estágio final foi com gado de corte. Mas ao longo da faculdade, eu aprendi a me apaixonar por cirurgia e acabei virando depois cirurgião de pequenos animais. Nesse meu andamento com o gado de corte, eu trabalhei também dentro de grandes fazendas. Fiz o meu estágio final numa fazenda grande em Itaqui, e aqui no Rio Grande do Sul, e eles trabalhavam com 11 fazendas, totalizando 22 mil hectares, o que para o Rio Grande do Sul é uma área bastante grande. Então eu tenho a realidade dos grandes também, uma região de fronteira onde a cultura é muito diferente, com as pessoas mais diferentes do que aqui na minha região, que é a região central do Rio Grande do Sul. Então eu tenho bastante ideia dessa realidade, eu tenho bastante convívio com esse pessoal. E costumo dizer que me dava até melhor com os peões do que com os patrões, por gostar de entender essa linguagem, gostar de entender a realidade do que essas pessoas estão vivendo lá dentro e como está sendo isso. Bom, virei cirurgião de pequenos animais, abri uma clínica veterinária, eu e minha esposa, que também é veterinária, Carol, e eu era o cirurgião, ela era a clínica, só que isso foi crescendo. E a gente acabou colocando mais gente. Entrou uma secretária, entrou uma pessoa no banho e tosa, entrou uma pessoa na limpeza, daqui a pouco começou a ter uma equipe de internação, e aí começaram a vir os problemas, ou os desafios, vamos chamar assim. Começou a embolar a coisa, começou a ficar difícil de tocar isso. Nesse andamento, a gente começou a criar estratégias. Eu preciso de uma estratégia, né? Como diria Peter Drucker lá, o pai da administração, a melhor forma de prever o futuro é construir ele. Então vamos ter uma estratégia para construir para onde a gente vai, como vai ser, como que a gente vai fazer cada processo desses aqui dentro. E aí a gente se deu conta que nós criamos esses processos, nós criamos todo esse andamento, mas a coisa continuava não andando. As pessoas não compravam a ideia, as pessoas tinham confronto entre elas e saía gente, e a rotatividade muito grande de pessoas dentro da empresa. E aí eu tive a oportunidade de ir num workshop uma vez de uma empresa que entrega treinamentos para falar sobre um treinamento de pessoas. E eu cheguei em casa e disse para Carol, se a gente não fizer algo nesse sentido, a nossa empresa vai colapsar em algum momento. Porque a gente precisa aprender a trabalhar com gente, porque gente é quem toca a empresa. E aí a gente foi para esse lado e começamos a fazer treinamento. Nós gastamos mais de 100 mil reais em treinamentos para gestão de pessoas, para a nossa clínica funcionar. Conseguimos corrigir muita coisa, a coisa melhorou muito. Hoje a gente trabalha com uma clareza muito maior, né? Tem desafios? Tem, são pessoas, não vai mudar ter desafios, mas os desafios são muito menores, muito menos impactantes, com muito menos prejuízo. Bueno, Marcos, e o que tem a ver o agro com isso? Pessoal, depois de 16 anos de formado, eu voltei a dar consultoria numa propriedade de gado de corte. Quando eu cheguei lá, o meu combinado era consultoria, então eu vou uma vez por mês, eu olho o cenário e dou ideias de como a gente vai proceder. E o que acontecia? Eu ia lá, dava as ideias, a gente combinava o que ia fazer. E eu voltava um mês depois e as coisas continuavam pela metade, né? Menos da metade era feito. Aí conversava com o funcionário dizia, poxa, é que eu não tenho isso,
não tenho ninguém para me ajudar, não sei o que tem. Aí falava com o dono da propriedade, que não mora na mesma cidade, e diz, eu mandei gente para ajudar ele que não se acertou, né? A gente fez tal coisa. Então, cada um tinha uma ideia diferente. Eu disse, poxa, que coisa mais desalinhada. Tá desalinhada a expectativa dessas pessoas. Eles não estão se conversando, porque todo mundo tá com boa vontade, mas as coisas não estão andando. E aí, a partir disso, eu identifiquei a oportunidade de trabalhar e ajudar produtores rurais a transformar a gestão de pessoas em algo mais palpável, algo mais próximo dentro do agronegócio. Porque as pessoas ainda continuam achando um bicho de 7 cabeças. Eu falei essa semana com um produtor que me disse assim, Marcos, sabe como que eu resolvi isso? Eu resolvi, hoje eu tenho muito menos problema. Eu disse, como? Ele me disse, primeira coisa, eu não nego salário. O cara me diz, eu quero ganhar tanto, eu pago tanto. Segunda coisa, experiência. Eu preciso ter referência de 2 ou 3 pessoas que já trabalharam com essa pessoa para me dar referência dela. E aí as coisas estão andando. Aí eu respondi para ele, perfeito, tem todo sentido o que tu me disse, né? O problema é onde eu consegui essa pessoa. Primeiro, eu consegui encaixar esse salário dentro da minha produção, porque o cara vai chegar, vai pedir o salário, eu tenho que pagar o que ele pediu, porque senão ele já começa frustrado, foi o que o cara me disse. E ele tem razão, se o cara quer ganhar 3 mil e eu oferecer 1,5, ele vai entrar frustrado na minha propriedade. Só que tem um detalhe, talvez a minha operação não comporte os 3 mil que ele quer ganhar. E aí eu vou ter que alinhar a expectativa com esse cara. Eu vou ter que chegar pra ele e dizer, tchê, olha só, eu não tenho agora como te pagar os 3 que tu quer, mas eu posso te garantir, hoje eu produzo tanto. Quando eu estiver produzindo tanto, tu vai chegar nos 3 mil. E no meio desse caminho nós vamos ter o 2 e o 2,5 de acordo com o que crescer a nossa produção. Então eu preciso de ti para aumentar essa produção e nós chegar no teu salário. Tudo isso precisa ser muito conversado. Tudo isso precisa ser analisado. E a outra coisa que eu disse para ele é, experiência comprovada por 2, 3 pessoas. Ótimo. Aí tu perde o cara que tá conduzindo, que opera um trator, uma colheitadeira na época da colheita. Tem gente sobrando com referência de 2, 3 propriedades? Me respondam vocês que são produtores. Tem gente sobrando com referência, com experiência para mim pegar na correria? Não tem. E aí, com um atrasinho, porque eu não achei esse cara, ou eu tive que pegar um cara menos experiente, eu perco ali, por atrasar a colheita, eu perco 2 sacos por hectare. 2 sacos por hectare em 500 hectares são 1.000 sacos de soja. A R$120 o saco. 120 mil reais que vão água abaixo, porque eu atrasei um pouquinho a colheita, porque um cara saiu. E aí a minha outra pergunta, por que o cara saiu? Porque é outra frase que a gente ouve, né? Deu a louca, o cara trabalhava 5 anos comigo, deu uma louca e foi embora. Cara, não deu uma louca. Tu não viu por que ele foi embora. Ele tá indo embora, ó, há muito tempo. Ninguém vai embora de repente, a não ser que dê uma briga, um problema muito sério. Do contrário, ninguém dá a louca. Esse cara tá te avisando que vai embora há um tempão, mas muitas vezes ele não tem uma comunicação limpa suficiente para te dizer diretamente. Então esse ruído de comunicação não permite que ele te traga o que tá ruim para ele. E aí a gente precisa ir atrás, porque daqui a pouco eu perco um cara bom, porque eu não mudei algo que eu podia mudar de boa, algo que nem interferia, para mim não fazia diferença nenhuma, mas porque eu não ajustei isso para ele, ele foi embora. Então eu convido vocês, nos próximos vídeos a gente vai falar de assuntos mais específicos sobre isso. Vamos alinhar essa questão da gestão de pessoas na propriedade e quem sabe aí a gente até alinha um trabalho na tua propriedade para mim ir lá, fazer um diagnóstico contigo e a gente negociar alguma coisa para trabalhar as tuas pessoas e melhorar muito a tua produção. A produção não depende somente do planejamento, depende de quem executa esse planejamento, principalmente porque não adianta nada estar no papel, tem que funcionar na prática, tá bom? Um baita abraço e até o próximo vídeo.